Grave isso. Não ceda à pressão. Tem um texto, aliás, um diálogo, em João, capítulo de número 7, versículo de número 6. João, capítulo 7 e versículo de número 6. Jesus diz assim: ainda não chegou a minha hora. E ele completa a frase dizendo assim: para vós, qualquer hora é correta. Olha o que ele diz. Ele diz isso. Ainda não chegou a minha hora. Mas para vocês, qualquer hora é a hora correta. Nesse momento aqui, em que Jesus ele libera essa fala, os seus discípulos mais próximos, eles estão pressionando Jesus para que ele se dirija para a região da Judéia. E Jesus, com muita clareza, diz para eles assim: não chegou a minha hora. E eu comecei a pensar e refletir um pouco sobre isso, em como é impressionante, em que todos nós, é impressionante como nós somos pressionados pelas pessoas. Por exemplo, você que é solteiro que está me ouvindo aqui, muito provavelmente, as pessoas que estão na sua volta, elas tentam convencer você da pessoa que você tem que se relacionar, elas tentam convencer da hora e do momento que você vai ter que se casar, elas tentam às vezes criar situações e às vezes até forçam algumas situações, né, para que você viva, né? Ou, por exemplo, você que é casado e já tem filhos, né? As pessoas querem educar os seus filhos, querem dizer o que você tem que fazer, como você tem que fazer, né? Ou para você que é envolvido em algum compromisso corporativo, você que tem uma empresa, tem um projeto, já percebeu que as pessoas elas têm um universo de ideias e para elas é como se tudo fosse simples de aplicar, né? Elas dizem como é que a gente tem que pintar a parede da nossa casa, como é que a gente tem que cortar o cabelo, o que tipo de aparelho telefônico a gente tem que comprar, o que a gente tem que ter. Então todos nós estamos expostos a esse tipo de pressão. É claro que cada um tem a sua textura específica. A pressão que eu sofro, talvez tu não sofre, você não sofre. Talvez a pressão que eu enfrento dia a dia, a que eu estou enfrentando, não é a mesma que você está enfrentando. Mas o fato é que as pessoas sempre estão dispostas a definir a nossa história. É impressionante, elas querem dizer o que nós temos que fazer, que curso a gente tem que fazer, como a gente tem que fazer, que hora a gente tem que fazer, que não sei o que a gente tem que comprar. Então nós estamos expostos a esses direcionamentos, a essas setas. Mas qual é a grande dificuldade disso? E qual é a grande preocupação disso? A preocupação é essa. Quando você tem um certo receio em enfrentar essas pressões, você está exposto ou você está exposta a 3 consequências. Grave aí o que eu vou falar e preste muita atenção agora. Quando você tem medo daqui a pouco de ser isolado porque você não atendeu a opinião dos outros, quando você tem medo daqui a pouco de ser distanciado de um determinado grupo por não atender aquela pressão, quais são as consequências de eu ceder à pressão da opinião dos outros, do direcionamento dos outros? 3 coisas. A primeira delas, quando eu tenho medo de enfrentar, a primeira consequência que eu sofro, sabe qual é? É de eu entrar em projetos dos quais eu nunca entraria. Já percebeu, gente? Que tem gente estudando a faculdade que nunca desejou? Tem gente em profissões extremamente desgastantes, as quais nunca queriam ter entrado, né? Você já percebeu quantas pessoas são completamente insatisfeitas com aquilo que estão fazendo? Por quê? Porque se proporam a atender algum tipo de pressão. Então, a primeira consequência que você pode ter, de você ter dificuldade eu diria assim, a primeira consequência que você pode sofrer por medo de enfrentar a pressão dos outros é você entrar em coisas das quais não fazem parte da sua afinidade. Entrar em projetos, entrar em ideias, entrar em relacionamentos. Quantos casamentos, gente? As pessoas são completamente insatisfeitas
Casaram porque alguém pressionou, casaram porque a religião pressionou, casaram porque pai pressionou, casaram porque a pressão social convenceu que eles tinham que fazer aquilo. Aí são pessoas insatisfeitas. Então, gente, quando eu entro em alguma coisa apenas sustentado pela pressão dos outros, a grande chance de eu mergulhar em um mar de insatisfação. Às vezes eu vou em algum mercado, alguma repartição pública, e às vezes a gente é mal atendido, e eu fico pensando, nossa, será que essa pessoa está aqui porque ela quer? Será que ela infelizmente não cedeu a alguma pressão e é extremamente insatisfeita e não sabe como enfrentar isso? Você já pensou nisso? Então a primeira consequência de você ter medo de enfrentar a pressão dos outros é essa. É você entrar em coisas que você nunca gostaria de ter entrado. Aí você vê aí, pessoas que estudaram, se dedicaram a um curso universitário, ficaram 4, 5 anos dentro de uma faculdade e são extremamente insatisfeitas com essa experiência. Você vê uma série de pessoas que entraram em um relacionamento, entraram em uma empresa, colocaram uma ideia, das quais nunca queriam ter colocado. Então cuide com isso. Porque quando nós temos medo de resistir à pressão dos outros, a gente acaba entrando em coisas que nós não gostaríamos de ter entrado. A segunda consequência de nós cedermos à pressão dos outros, sabe qual é? É você antecipar alguma coisa que não deveria ter sido antecipada. Às vezes, existem projetos que são maravilhosos, mas o problema é a hora que você entra nesses projetos. Às vezes, existe uma porta, que é uma porta maravilhosa. A porta que eu estou falando, talvez para você que está aqui, que não conhece muito esse linguajar mais igrejeiro, mais religioso, que faz parte assim do meio que eu convivo, mas uma porta, eu estou falando de uma oportunidade. Às vezes você tem uma oportunidade, mas não é a hora certa de você passar por ela. Não é a hora certa de você assumi-la. Talvez você não está preparado para isso. Talvez não é o momento certo. E foi essa expressão que Jesus utilizou. Ele disse, ainda não chegou a minha hora. Ele sabia que em algum momento ele iria para a Judéia, mas ele entendia que aquele momento não era o momento correto. Então, gente, quando eu entro em alguma coisa na hora errada, sabe qual a consequência disso? Eu acabo me frustrando. Por quê? Porque eu estou diante de algo maravilhoso, mas eu não estou preparado para aquilo. Então cuide, que às vezes as pessoas darão uma direção correta para você, mas não darão o tempo correto. Então grave o que eu vou falar agora. A direção precisa estar correta e o tempo precisa estar alinhado a essa direção. Porque senão corre o risco de você entrar na porta certa de maneira despreparada. Entrar na porta certa, mas no momento errado. Então entenda isso. O que é para mim e é para você vai ser na porta certa e no momento certo. Porque senão eu me transformo em uma pessoa absolutamente frustrada. Quer ver uma coisa? As minhas e as suas frustrações não são de projetos ruins. São de projetos bons que não deram certo. São de ideias boas, mas que não deram certo. São de coisas maravilhosas, mas que funcionaram de maneira errada. Então grave isso. Grave isso. Uma oportunidade, além de ela ser boa, ela precisa estar no tempo certo. Então tenha cuidado com isso, tá? Porque às vezes nós nos envolvemos numa pressão que parece afirmativa e boa, mas que não está na hora certa. Então tenha cuidado. A segunda consequência é essa. É eu entrar em algo do qual eu não estou preparado. Entrar antes do tempo, tá? E a terceira consequência de você ter medo e receio de enfrentar a pressão dos outros é que você acaba se transformando em um fabricador de culpados, tá? Sabe por quê? Porque quando você se propõe a alguma coisa por causa da opinião dos outros, se aquilo não funciona, sabe qual vai ser o seu alvo? A pessoa que falou alguma coisa. Ah, mas você me falou e não deu certo. Ah, mas você me falou e não deu certo. Aí o que você começa a criar? Culpados. Ou é o teu pai que não investiu em você, ou é a tua mãe que deu um conselho errado, ou é o teu primo que não te ajudou, ou é não sei o que, não sei o que. E gente, eu sei que isso aqui vai
talvez vai incomodar você. Mas enquanto você ficar fabricando culpado, você nunca vai sair do chão. Enquanto você ficar aí, porque fulano me disse, mas não foi, ciclano me passou para trás. Enquanto você achar que todo mundo está contra você e que as pessoas não podem nunca errar contra você, você nunca vai sair do chão. Agora, quando você entender que o problema não está nos outros, mas é que o grande problema é a sua disposição em enfrentar dificuldades, frustrações, impossibilidades, condições, entender a hora certa, o momento certo, a hora... Tá entendendo? Enquanto você ficar fabricando culpados, é porque foi fulano que disse. E aí? Vai mudar alguma coisa? Não muda nada. Não muda nada. Enquanto eu vou fabricando culpados, eu me transformo em um camarada completamente vitimizado. Tá entendendo? Então a questão aqui é essa. Quando eu tenho medo de enfrentar a pressão dos outros, a opinião dos outros, a direção dos outros, aí que eu vou cedendo a isso, aí se uma coisa não deu certo, um projeto não deu certo, uma ideia não deu certo, eu acho que o problema está no fulano. O problema não está no fulano. O problema está em você, o problema está em mim, que teve medo de enfrentar aquela situação, medo de dizer eu não quero, medo de dizer não é minha hora, medo de dizer eu não vou fazer isso, medo de dizer não tem nada a ver comigo. Só que enquanto a gente ficar fabricando culpados, gente, a gente nunca vai sair do chão. E é aqui que a gente percebe o quanto Jesus era uma pessoa extraordinária. Extraordinária. Sabe por quê? Sabe por quê? E eu vou explicar por quê. Porque quando os seus discípulos vieram, vamos para a Judéia, vamos para a Judéia, vamos para a Judéia, lá na Judéia vai ser bom, lá na Judéia vai ser isso. Só que ele disse, ainda não chegou a minha hora. Para vocês, pode ser qualquer hora, mas para mim não é chegada a minha hora. Jesus revelou aqui, gente, 3 lições. 3 lições que eu quero que você grave aí. 3 lições. A primeira, uma lição de coragem. Olha aqui para mim, olha aqui para mim, olha aqui para essa live, tá? Olha cá, você precisa ter coragem. Coragem. Só que, sabe qual é o nosso problema? É que a gente tem medo que as pessoas nos isolem. Medo que elas nunca mais olhem pra gente. Irmão, se ela não olhar, não vai olhar, ponto. Deu. Alguém um dia vai olhar. A gente tem medo de ser excluído do grupo. Quer ver uma coisa? Todo dia tem um grupo novo se formando, tem pessoas novas se formando, tem pessoas novas se coligando, tem pessoas novas se comungando. A gente tem medo. Medo de receber um comentáriozinho. Medo de ser criticado por alguma coisa. Tá entendendo? Jesus aqui está tendo coragem. Coragem de dizer, não chegou a minha hora. E a segunda coisa, a primeira é essa, ele tem coragem. A segunda coisa, sabe o que é? A lição que ele deixa com isso? Quando ele se posicionou e disse, eu não vou para a Judéia, a segunda lição que ele deixa é uma lição de humildade. Humildade. Por quê? Porque ele disse assim, ainda não chegou a minha hora. É como se ele dissesse, eu ainda não estou preparado para esse momento. Não é o momento certo de ir. Sabe o que é isso, gente? É reconhecer as nossas fraquezas, reconhecer o nosso momento, reconhecer a nossa capacidade, reconhecer a nossa hora. Tá entendendo? A coisa mais preciosa que você pode falar para alguém é dizer assim, eu não estou preparado. Tá entendendo? A coisa mais gloriosa que você pode falar para alguém é dizer, eu não quero. A coisa mais maravilhosa que você pode falar e arrancar isso do coração é dizer, eu não estou afim, eu não quero, eu não gosto e não é o momento. Tá entendendo, gente? Uma das coisas mais... Isso aqui foi um filósofo que me ensinou. Filósofo Olavo de Carvalho. Ele disse que a coisa mais importante que você pode ter é mapear a sua própria ignorância. Ou seja, ver aquilo que você é ruim, ver aquilo que você é falho e reconhecer isso. E dizer, eu sou isso, eu tenho problema com isso, eu tenho problema com isso, eu não sei fazer isso. Tá entendendo? É reconhecer as nossas limitações. Porque quando eu reconheço as minhas limitações, eu não entro em projeto furado. Porque eu sei até onde eu posso, eu sei o que eu consigo, eu sei qual é o meu potencial, eu sei quais são os meus limites, eu sei até onde eu consigo chegar. Tá entendendo? Então, ele deixa uma lição do quê? De coragem, uma lição de humildade e uma lição de triunfo. Por que uma lição de triunfo? Porque ele não foi moldado pela circunstância e pela pressão do momento. Gente, quer ver uma coisa? A pressão chega em um determinado momento da vida da gente que ela é muito forte. É parente falando, é amigo falando, é a sociedade falando, é o mercado falando, é a política falando, é não sei o que falando. Tá todo mundo falando. Tá entendendo? Todo mundo tá falando. Só que, irmão, quer ver uma coisa? Quer ver uma coisa? Se você não ceder, irmão, essa pressão daqui a pouco ela vai se dissipando.
ela vai se silenciando, ela vai se apagando. Aí, daqui a pouco, já era todo mundo contra... Já era um grupo inteiro, assim, questionando, falando, dando ideia. Daqui a pouco são 2, daqui a pouco são 1, daqui a pouco é só você. Tá entendendo? Então, como eu triunfo diante da pressão dos outros? Suportando. Eu vou suportando. Hoje a pressão talvez está forte, amanhã vai ser mais fraca, depois da manhã vai ser mais fraca, daqui a 3 dias vai ser mais fraca, daqui 9 dias, sei lá, 15 meses, 1 ano, vai ser mais fraca ainda. Então essa é uma maneira de eu não ser moldado pela circunstância e não ser moldado pela pressão. Foi isso que Jesus fez. Ele disse, não chegou a minha hora. Para vocês, qualquer hora é hora. Né? Mas ele disse, não chegou a minha hora. E, gente, foi a coisa mais poderosa que ele falou. Reconheceu, enfrentou e passou a continuar fazendo o que ele tinha para fazer, continuou cumprindo a sua própria missão e viveu de maneira gloriosa. Então, olhe para mim aqui. Olhe para mim aqui. Não ceda à pressão. Não ceda à pressão. O que hoje parece que está te esmagando, daqui a alguns dias não vai ter a mesma intensidade. À medida com que você vai resistindo, eles vão enfraquecendo. Quanto mais convicção você tem das suas limitações, do seu momento, da sua hora, menos as vozes externas vão ter peso em você. Então, gente, chegamos ao final dessa live. E eu quero deixar um conselho. Eu quero que você grave esse conselho. Não ceda à pressão.